Fala comigo, gente boa! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que você merece, que você respeita, pessoal. Na aulinha de hoje, vamos dar continuidade para termoquímica, assunto extremamente abordado nos principais vestibulares do país. Convém ressaltar que quando eu tenho uma reação, moçada, genérica, 2A mais B, isso aqui é igual a C. Vamos supor que essa reação, ela não teve formação de gás, não ocorreu isso. Ela não teve a formação de precipitado, tudo bem? Não formou um produto menos ionizado / dissociado. Olha só, aluninhos, não alterou a cor, a coloração continua a mesma. Mas se você observa com muita atenção, a alteração que ocorreu nessa reação, aluninhos, foi a alteração do calor. A parte da química que estuda isso é a termoquímica. Eu vou passar rapidamente para relembrar uns conceitos importantes. Eu coloquei aqui, ó, 1 mol de N2 mais 1 mol de O2, formando 2 mols de NO. E isso aqui, aluninhos, absorve 43 quilocalorias. Lembrando que quando esse ΔH é positivo, a reação é endotérmica, o processo é um processo endotérmico. Aqui, aluninhos, eu tenho a entalpia de reagente. Aqui eu tenho a entalpia do produto e aqui seria o caminho da reação. Esse ΔH, essa entalpia, seria essa variação aqui, meus amores. Sempre quando eu me refiro em entalpia, seria a variação de entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Preste muita atenção. Se a gente inverte essa reação, ficaria assim, ó, 2NO gasoso, dando N2 gasoso mais O2 gasoso. Se inverte a reação, muda o sinal do ΔH. Então, isso aqui ficaria menos 43 quilocaloria. Já o gráfico, aluninhos, ficaria algo parecido com isso. Aonde é produto agora é reagente, e onde era reagente virou produto. Ou seja, aqui continua sendo reagente, sempre o primeiro seria a entalpia do reagente e o segundo a entalpia do produto. Por sinal, quando a gente menciona a entalpia, isso aqui vai possuir o mesmo valor numérico, porém com sinal diferente, moçada. Pode crer? Sim ou não? Preste atenção nesse último detalhe. Isso aqui é sensacional. Se a gente considera a primeira equação, por exemplo, o cara fala assim, ó, quando eu tenho 14 gramas de N2, qual é o valor da entalpia? Aluninhos, já fiz isso com vocês em sala de aula e vou fazer novamente. A cada 1 mol desse cara, absorve 43. 1 mol desse cara, o exercício fornece que o N, 14 gramas por mol, ou um átomo é igual a 14 unidades, então eu vou pensar assim, ó, em 1 mol de N2,
eu tenho 28 gramas, 14 vezes 2. Ou seja, a cada 28 gramas, pessoal, a cada 28 gramas, isso aqui absorve 43 quilocalorias, para 14 gramas absorve X. Isso aqui vai dar 20, isso aqui vai dar 21,5 quilocaloria. Para que eu comentei tudo isso, moçada? Só para chegar nesse raciocínio que aparece bastante e é extremamente importante, pessoal. Aluninhos, depois dessa rápida revisão de termoquímica, o principal objetivo da aula de hoje seria como calcular a entalpia, conhecida por aí como ΔH. Nós iremos discutir as 3 principais maneiras para calcular a entalpia. No primeiro exemplo, iremos falar um pouquinho a respeito de calor de formação. No segundo exemplo, iremos falar um pouquinho a respeito da lei de Hess. E no terceiro exemplo, iremos abordar um pouquinho a respeito da energia de ligação. Aluninhos, você vai observar que o teacher é seu amigo e eu apresentei para vocês as maneiras em ordem que mais aparecem nos principais vestibulares do país. Então, se eu tenho 3 possibilidades, essa primeira possibilidade é o que mais cai. Depois seria a lei de Hess e, por último, a energia de ligação. O teacher colocou a definição assim: calor de formação ou entalpia de formação. Essa entalpia de formação, ela é conhecida como ΔHF. Olha só, o teacher colocou assim: é a variação de entalpia observada na formação de 1 mol de partículas de uma substância, a partir dos elementos no estado padrão. Teacher, como assim estado padrão? O estado padrão eu considero 25 graus Celsius, 1 atm de pressão, o estado físico mais comum e o alótropo mais estável. Como assim, teacher? Observa, aluninhos, a reação de formação de 1 mol de água líquida. Você vai observar que, para eu formar 1 mol de água líquida, eu estou formando esse 1 mol a partir de H2, substância simples no estado padrão, o gás hidrogênio a 25 graus Celsius, 1 atm, isso aqui aparece na natureza na forma de H2, e o estado é gasoso, evidentemente, mas O2 também se encontra no estado padrão, tudo bem? A 25 graus Celsius e 1 atm, e eu observo, aluninhos, que essa reação ela vai liberar menos 286 quilojoules por mol. Lembra da historinha que o teacher comentou com vocês algum dia no passado? Vamos supor que eu tenho um garotinho. Esse garotinho, ele resolve comer um lanche.
Se esse cara resolve comer um lanche, eu não consigo mencionar o tanto que tem de energia no corpinho desse garoto. Eu não consigo mencionar. Eu não consigo bater o olho pro sujeito e falar, ó, tem tanto de caloria aí. Eu não consigo fazer isso, pessoal. Mas eu consigo falar assim, ó. Olha só, garotinho. Se você comer esse lanche, você ingere uma quantidade X de caloria. Porque eu consigo identificar a caloria do pão, do tomate, do bife, entre outros. Tudo bem? Para a gente associar esse exemplo nessa reação, eu considero que a entalpia da substância simples no estado padrão é igual a zero. A entalpia da substância simples no estado padrão é igual a zero. Então, se eu sei que a variação de entalpia dessa reação é menos 286 kJ por mol, convém ressaltar que a variação de entalpia seria a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Ok, aluninhos? Então, se eu sei que a variação dessa reação é menos 286 kJ por mol, agora facilitou minha vida. Eu vou considerar isso aqui sendo zero, eu vou considerar isso aqui sendo zero. Convém ressaltar que quando eu penso, por exemplo, na entalpia do oxigênio na forma de O3 líquido. Você concorda comigo, aluninhos, que isso aqui não é estado padrão? Evidentemente, a variação dessa entalpia, isso aqui vai ser algo diferente de zero. Da mesma forma que se eu considerasse a entalpia do H2, por exemplo, sei lá, sólido, isso aqui não é estado padrão. Isso aqui vai ser diferente de zero. Uma vez que eu me refiro à substância simples, a entalpia no estado padrão, a gente considera necessariamente sendo zero. O que você precisa absorver nessa explicação para resolver exercício, que é o nosso principal objetivo? Quando o teacher coloca aqui, ó, calor de formação no cálculo de entalpia. Eu coloquei a reação de combustão do etanol. Etanol, 1 mol desse cara, reage com 3 mols desse cara, formando 2 mols de dióxido de carbono, mais 3 mols de água líquida, aluninhos. Meus amores, eu passei o ΔH de formação do etanol, tudo bem? É menos 277 kJ por mol. Evidentemente que para eu chegar nesse valor, eu vou ter que sair do carbono na forma de carbono grafite, que é o mais estável, a 25 graus Celsius e 1 atm. Eu vou sair do hidrogênio gasoso mais o oxigênio gasoso e eu vou medir o valor da entalpia da reação de formação do etanol. Eu vou usar o mesmo raciocínio para o CO2 e o mesmo raciocínio para a água. Observa que ele não deu o valor da entalpia do H2. Porque esse valor, aluninhos, a gente considera que é zero. Tudo bem, meus amores? Então, para calcular essa entalpia, eu vou pensar no seguinte raciocínio. Isso aqui vai ser ΔH igual a entalpia de produto menos a entalpia de reagente. Preste muita atenção, meu consagrado. Isso aqui vai ficar assim, ó, ΔH é igual a entalpia do produto 2 vezes
a entalpia de CO2 mais 3 vezes a entalpia da água, menos reagente, menos uma vez a entalpia do etanóis. Tudo bem, aluninhos? Muito cuidado com esse sinal, hein, moçada? Agora, o que eu vou fazer? Eu posso substituir os valores. Então, fica ΔH, 2 vezes a entalpia do CO2 é 2 vezes menos 393,5 mais 3 vezes a entalpia da água, que é menos 285,8 menos a entalpia do álcool, que vai ser menos 277. Tudo bem, aluninhos? Cuidado com esse sinal. Esse negativo inverte esse sinal e a gente vai encontrar um valor rapidinho de cabeça, algo próximo de menos 1.366,8 quilojoules por mol. Combinado, meus amores?